Álcool. Vamos lá, primeira pergunta. Coloca aí, produção, na tela. Eita. É o Rafael de Belo Horizonte. Rafael pergunta, o que a gente pode tomar vinho sem exagerar? Eita. Olha, eu lembro quando eu era criança lá em Barbacena. Eu lembro quando eu fui para o seminário, né? Graças a Deus, assim, a minha família, as festas da minha família não tem álcool. E quando tem um vinho, alguma coisa assim, bebe-se realmente muito pouco. Graças a Deus, isso é bênção. Mas quando eu fui para o seminário, eu assinei um termo assim, era muito radical. Eu não podia ir a cinema, não podia nem tocar em bebida alcoólica, era radical mesmo. Meus pais ficaram meio chocados com aquilo. Você era nazireu, rapaz. O negócio era voto nazireu mesmo. Era palavra, posso dizer, uma palavra da vida. Não sei se até hoje é assim. Né? Mas era claro que não podia nem tocar em vinho. Agora, a pergunta do Rafael, me parece que está embutido aí o seguinte: pode tomar uma bebida alcoólica desde que não exagere. O que vocês pensam? Bom, com relação ao vinho, sem exagero, eu creio que sim. Embora eu, particularmente, eu não me dou bem com vinho. Mas a questão aí é o exagero, né? Agora, tem outro lado também, a questão de cultura. Por que tomar o vinho? Precisa tomar o vinho? Porque a gente vive também nessa questão do contexto, cultura, né? Tomar vinho para o crente no Brasil é meio complicado. No evangélico não é uma coisa bem vista. Sim. Né? Você pode fazer alguém cair, inclusive. Pois né? Exatamente. Esse é motivo de escândalo, exatamente. Né? Agora, tem aquela pessoa que toma por uma recomendação médica. Né? Sim. Dizer que você deve tomar um cálice de vinho todo dia, ou pela manhã, ou à noite, antes de dormir. Eu lembro que um amigo meu, essa orientação, ele postou uma foto no Facebook, um cálice desse tamanho, né? O médico mandou tomar um cálice por dia. Um cálice desse tamanho. Agora, dizem mesmo que os povos do Mediterrâneo, alguns povos que têm essa prática, e tem que ser vinho tinto, tem uma série de aspectos, né? Agora, a Bíblia diz que o presbítero, isso é muito interessante. Parece que para quem é presbítero, para quem é líder, como é que é? Não é dado ao vinho? Não seja dado a muito vinho. Seja dado ao, Mas parece que não é nem muito, não ao vinho. Não, seja dado ao vinho. Ao vinho. Porque porque tem a questão eu acho que a embriaguez já é pacífico, né? Que não pode. Agora, eu acho tão difícil essa questão, né? Como o pastor falou, eu acho que a questão é cultural. A gente tem um problema muito sério com o álcool hoje nas famílias. Né? Famílias destruídas, né? Destruídas. Então, eu lembro uma vez mandaram uma pergunta para o pastor Márcio lá do púlpito. O crente pode beber vinho, sim ou não? Ele falou assim, não. Ele falou assim, simples assim. Ele falou, gente, porque se eu falo sim, tem gente que tem um controle. Mas se eu falo sim, e aquele que não tem controle, acha que pode. Aí liberou geral. Aí pronto, então entre o sim e o não, vai o não. Não. Eu me lembro, eu estava dando uma palestra, e o cara do nada perguntou aqui, o senhor toma uma cerveja, um vinhozinho? Não. Foi fora do contexto, né? Porque aí aquele monte de gente é um perigo, né? Não, porque aí se eu falo, eu tomo em casa sozinho, o outro vai dizer assim, então eu posso. Né? Então eu trabalhei muito tempo na adoção, aquele pessoal que foi da primeira vez para dar aquela lição de batismo, e muita gente ali presa ao álcool. Então, se você diz assim, não, você pode beber um pouquinho, ele volta para a sarjeta. É verdade. É muita tentação, né? Muito, o cara não aguenta. Então, eu penso, a nossa cultura hoje, e a cultura da cachaça também, que é forte, isso é uma cultura. Então, tudo que é álcool hoje, eu particularmente, eu digo não. E quem, porque eu não sei, Joá, não sei, Leozão, eu não nasci no lar cristão evangélico. Eu também não. Também não. Então, assim, até os 18 anos eu bebi muito. Né? Porque não havia o padrão cristão evangélico no meu lar. Uma das primeiras evidências do meu novo nascimento foi exatamente essa questão do álcool. Não é? Agora, é interessante que as pessoas que nasceram no lar cristão evangélico e nunca tomaram bebida alcoólica, não imaginam que seja saboroso para quem era alcoólatra. Sim. Porque, por exemplo, assim, cachaça, esse trem é ruim. É ruim para quem nunca bebeu, mas para quem já bebeu, é incrível. A boca enche d'água, viu? É questão de uísque, por exemplo. Eu detesto uísque, mas é igual cigarro. Eu nunca fumei, mas as pessoas que já fumaram falam que é impressionante, que sente desejo, né? Questão do vinho, por exemplo, as pessoas ali no deserto, por exemplo, elas tinham uma restrição muito grande de água, né?
Então, elas tinham que estar sempre alternando água com vinho. Outro líquido, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem aí N bebidas que não tem álcool, que não seja o vinho, que você pode tomar. Então, eu entendo também isso, é uma questão de cultura. Eu nasci no lar cristão. Glória a Deus. Então, assim, eu já nasci, quando eu nasci, meu pai já era evangélico, minha mãe também. Então, a gente não teve nenhuma experiência de ter em casa nenhum tipo de bebida. Eu lembro que quando chegava um parente do meu pai e minha mãe e queria trazer uma bebida, só, na minha geladeira não. Ah, que legal. Aí, não, você toma seu negócio lá. Porque tem essa questão da pessoa cair para o vício. Justamente. Então, você vê a maioria das pessoas aí, muitas falecem por causa do álcool. Eu também não, apesar de não nascer no lar evangélico, mas eu não bebia. Né? Eu não bebia e nem fumei também. Mas também porque eu também praticava esporte. Isso me ajudou muito. Então você também não julgava. Não, eu jogava mais, né? E também não bebia, não fumava, não jogava. Eu só fazia ali, não estava só de... Só número. Então eu penso, essa questão de crente para beber vinho, para mim não, porque essa conversa de se crente para beber vinho, eu acho que ele reduz muito ao evangelho. Entende? Porque evangelho é muito acima disso. É igual se crente pode... beber cerveja sem álcool, não sei. Eu digo, amigão, o cara fala assim, você é crente, você não bebe porque você é crente? Eu digo, não, aí você enganou. Né? Eu não bebo porque eu sou livre para não beber. A questão é essa, que eu não posso, não. Pelo contrário, eu posso e eu sou livre. Mas né? E tem pessoas, pastor, que falam assim, não, eu não bebo porque minha igreja proíbe. Aí não. Gente, aí não é, ou não. então meu pastor proíbe. Não. A pessoa tem que ter um entendimento. Ué, tá bom. Você é livre. Né? Livre, exatamente. Aí eu sou livre para não fazer, porque isso é esse o detalhe, eu sou livre. Isso. Então, quando a pessoa começa a depender disso para discutir o evangelho, está reduzindo demais o negócio. Né? Eu acho esse tipo de discussão nosso, né, esse papo nosso é muito relevante. Não, mas ele é importante porque isso, quando você chega numa roda de irmãos, isso é discutido. Isso. E dá problema. E o que o Rafael traz é exatamente importante por isso. Porque, às vezes, parece assim que você não bebe porque a igreja proíbe. Mas exatamente. Isso. A questão não é essa. Foi muito bem colocado. Isso, e o pastor João falou uma coisa interessante, isso tem que ser mais profundo. Digo, não, amigo, eu sou livre. Isso. Para não fazer. Eu abro mão disso. Não. Isso, eu abro mão e não me pesa, né? Em favor do outro. Então, quando a gente fala que eles têm esse negócio de não... o evangelho está muito em cima do não. Eu não posso, eu não posso. Aí é muito pelo contrário. Eu sou livre, é para não fazer. Então, quando fala, você não bebe porque você é crente? Não, acho que não é onde você tirou isso. Né? Porque isso é uma fala no nosso meio. Então, o evangelho começa pelo não. Exatamente. Né? E não pela liberdade que eu tenho de não fazer. Sou livre mesmo. Eu sou livre, com certeza. Graças a Deus. Né? O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Aleluia. Porque se o cara... Eu sei que tem gente que toma um cálice só e fica na boa. Eu sei que tem gente que vai... mas tem o outro, ele diz, se ele pode, eu posso. Só que ele veio da sarjeta. Ele volta só. Ele volta. Está registrado, o negócio está lá. É só... E é engraçado essa questão tão séria que a gente que é líder, né? Às vezes, líder e às vezes pessoas que têm visualização. Nós estamos aqui na frente da televisão. Então, com certeza, tem gente em casa que vai encontrar comigo no supermercado. Já aconteceu no supermercado. Ô, pastor Cássio, tudo bom? E o meu Deus, de onde é? Justamente. Aí eu fico, né? E tem comidas que você tempera com vinho. Tem. E às vezes... Ou traz um vinho, porque é vinho mais barato e tudo, que é vinho de R$10. Para temperar. Gente, quando eu vou comprar isso, eu falo assim, não compra você, não compra eu. Porque se eu compro, a pessoa não vai saber que aquilo ali é para temperar a carne, o peixe. Estrogonofe com vinho é muito gostoso. E aí é interessante o que eu faço. Aí fica aquelas coisas. Eu pego o carrinho, coloco o vinho, boto tanta de coisa. E quando chega no caixa, eu fico olhando, para ver se tem alguém. Por exemplo, quando eu vou ministrar ceia, eu não sei se você faz isso, aqui está o pão e aqui está o vinho. Aí eu vou lá e conserto, aqui está o suco de uva. Aí vai falar o cálice, né? O pão e o cálice. Eu fui na igreja de presbiteriana uma vez e eles colocaram realmente vinho no cálice, rapaz. Mas o negócio deu zebra. Eita! Gente quer repetir a ceia. O negócio deu problema. Não dá, porque a gente tem uma... Não convém, não. A cultura nossa é outra. A cultura é exatamente. Não é? O povo é muito escravizado pelo álcool. Então, qualquer coisa que tem essa porção de álcool, já remete. Sim. O cara começa hoje um cálicezinho, amanhã... Tá, porque
O cara falou, igual você falou, eu tomei um cálice, mas qual o tamanho do cálice? Né? Tá. Igual o médico fala, você tem que comer 2 frutas de manhã. Ele vai com uma melancia e uma jaca. 2 frutas, né? É o perigo dessas dietas, né? O médico falou que eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Aí come uma lasanha de 3 em 3 horas. Não vai emagrecer nunca, né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.